quanto você acha realmente que se gasta em uma preparação? Realmente vale a pena se preparar? Falando em relação do custo-benefício, o dinheiro que você entrega, você tem um retorno? É difícil ou é fácil se preparar? Não só financeiramente falando, mas numa forma de rotina e de estrutura de toda a sua vida. Fala minha tropa, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Projeto Armagedon. Fazendo esse vídeo aqui para vocês, juntando o máximo de dúvidas que eu acho que vocês poderiam ter dentro de uma preparação, para que vocês tenham noção do quanto se gasta, do quão difícil é, do que muda na sua vida, do que muda no seu corpo realmente. Então, basicamente eu tô aqui para falar toda a minha experiência, porque hoje eu tô gravando no dia 1º de maio, então eu tô há exatamente 17 dias de competir pela primeira vez. Então, basicamente eu já fechei tudo, já comprei tudo que tinha para comprar. Então eu sei exatamente os valores, sei o que realmente isso mexe no psicológico, como mexe na rotina, como mexe com o seu trabalho, dependendo do trabalho que você esteja fazendo. Posso te guiar mais ou menos a forma como foi comigo, você pode pegar como exemplo para tentar aplicar na sua vida, caso você esteja pensando em competir ou caso já esteja no meio disso tudo e queira saber a melhor forma de passar por isso. Vou te dar valores base, porque assim, recentemente tá viralizando um vídeo do Daniel Aragão e da sua mulher, da Bia, né? Que eles fizeram uma preparação para competir no fisiculturismo natural e eles gastaram em torno de 48 mil reais os dois juntos. Isso é um valor absurdo, tá? Graças a Deus eles têm boas condições, eles são de uma classe um pouco maior, eles têm algumas parcerias, alguns patrocínios, então eles têm toda essa condição, todo esse aporte para gerar esse conforto de gastar esses 48 mil reais. Eles competiram em outro estado, então eles viajaram, eles levaram os seus coaches, então pagaram o hotel deles, pagaram o hotel do coach, enfim, realmente eles têm bem explicadinho lá o vídeo deles, então não é... Também acho um absurdo quem tá atacando eles. Se eles têm condições, se eles puderam fazer isso pro público dele, para eles se sentirem confortável. Tanto é que ele ganhou, acho que a Bia não ganhou. Tanto é que ela vai competir de novo, eu não me lembro direito, mas o Aragão eu sei que ganhou e virou pro. Então assim, tendo esse dinheiro, ok, tudo bem, tudo confortável, por que não? Então você pode se engastar 48 reais, mas é que eu tô falando a realidade limpa e seca daquela pessoa que se empolga na academia e quer competir, e foi basicamente o que aconteceu comigo, né? Eu não sou nenhum rico, nenhum milionário, mas não tenho uma grande condição ainda, vou ter. Então eu vou te falar aqui mais ou menos os valores que você precisa ter para você ter ciente. Tipo, eu quero me preparar, quero entrar em uma preparação, quero ir para um show de fisiculturismo. Não vai só pela empolgação, porque não é assim que as coisas funcionam, tá? E já tem uma grande diferença de mim pro Aragão, por exemplo, que é o menino que eu falei agora, porque ele competiu natural e eu usei algumas coisas, tá? Eu não vou falar tudo que eu usei, não vou dizer as drogas que eu usei, porque não é meu papel. Eu acho que tem, por experiência já de pessoas próximas a mim, tem gente que se inspira em mim, então se eu disser que eu usei tal coisa em tal quantidade, tem pessoas que eu conheço que vão fazer isso, entendeu? E eu não quero que as pessoas façam isso, muito menos só porque eu fiz. Porque a saúde é diferente, o corpo reage diferente, enfim, tem N situações que eu não quero que a pessoa faça isso. Então, tipo, eu usei ergogênico, eu usei peptídeo, eu usei estimulantes, usei manipulados pelo meu coach, então, tipo, foi tudo programado pra mim. Então eu não quero falar e não vou falar exatamente o que eu usei, vou dizer o que eu gastei. Talvez eu diga até a quantidade de coisas que eu usei. Por enquanto eu não quero falar, porque eu, como sou vou nem dizer um canal pequeno, porque isso aqui tá basicamente uma coisa íntima. Realmente quem tá vendo aqui no canal me conhece pessoalmente. Então, como o meu ciclo é muito próximo e eu influencio essas pessoas que estão muito próximas, eu não quero falar, eu não vou falar exatamente o que é, porque tem pessoas que vão fazer e eu não quero ser responsável. Por isso mesmo que eu entenda que responsáveis são elas. Se elas estão no vídeo fazendo, cada um é responsável pela sua própria vida, mas eu entendo a minha influência sobre essas pessoas, beleza? Mas de uma forma geral, eu vou falar aqui pra vocês
tudo que é gasto numa preparação. Primeiro de tudo, você não é um super-herói, então você não vai se preparar sozinho. Você precisa de um coach, nutricionista, treinador, certo? Eu sou estudante de educação física e estudo há bastante tempo, tenho experiência já com treinamento, com todo tipo de treinamento, tenho contato com atletas e outros treinadores de atletas, então eu resolvi me preparar sozinho na parte de treino, tá? Então treino sou eu que estou cuidando, esse gasto eu não tive, mas já é um gasto que você pode ter e é um pouquinho caro, tá? Dependendo de quem você queira para você, não é menos de R$200 por mês um treinador. Então eu não tive esse gasto porque eu mesmo sou meu próprio treinador por questões de qualificação. Acho que me senti apto para treinar e quis testar como seria a minha visão de preparar um atleta, que seria eu no caso. E eu escolhi um nutricionista que também é o meu coach. Então ele me ajuda ali com os manipulados, ele me ajuda também com a suplementação, com a dieta. E a gente conversando entra em consenso também nos ergogênicos que a gente vai usar, certo? Então eu tenho um nutricionista que é coach e eu sou o meu próprio treinador. E assim vai fluindo. Então já é um gasto que você tem que ter a ciência que você vai ter. Você precisa de um treinador, você precisa de um coach, você precisa de alguém para lhe orientar, porque sozinho você não vai conseguir chegar no seu melhor físico. E acredito eu que se você está competindo, você quer realmente atingir a sua melhor forma. E falando em nutricionista, já começa aí os altos valores, porque a gente vai precisar estruturar a dieta. A minha preparação começou de janeiro, na segunda semana de janeiro, 14 de janeiro, e vai terminar agora dia 17 de maio. Então foram mais ou menos 4 meses de preparação. São 4 meses de uma dieta de proteína alta, o carbo oscilava bastante, mas uma boa quantidade de gordura também, rica em fibras e legumes. Então, você gasta bastante dinheiro, graças a Deus, por ter uma família mais estruturada. Eu tive o aporte em casa também, então não era sempre que eu precisava comprar, por exemplo, arroz ou um frango, alguma coisa assim, porque normalmente minha mãe compra e faz aqui em casa. Para as próximas preparações, provavelmente vou ter que comprar tudo sozinho, porque agora eu fiquei noivo, eu vou me mudar, enfim, então vai ser tudo por conta própria. Mas nessa preparação, graças a Deus por ter uma família boa, eu não gastei tanto assim com alimentação, mas eu tive noção mais ou menos do quanto eu teria que gastar e vou passar o valor para você. Então, assim, você gasta bastante com frango, bastante com peixe, com carne. Isso se você quiser variar. Normalmente o mais barato é o frango mesmo, mas se você quiser variar para não ficar ali sempre comendo a mesma coisa, é frango forever, então vai para cima. A suplementação. A minha suplementação ficou à base de 4 suplementos, que eu uso eles do início de que eu comecei lá em janeiro até agora. E são eles: creatina, whey protein, o NAC e o ômega 3, certo? Então, são esses 4 suplementos que eu usei durante toda a preparação. Essenciais, digamos assim. Nenhum deles é realmente essencial. Nem mesmo a creatina, que todo mundo fala super bem, mas isso é um papo para outro vídeo que eu vou trazer para vocês sobre creatina. Mas assim, são esses 4 suplementos que eu usei a mando do meu coach para poder me preparar. Então, teoricamente, não é muita coisa. Só que não era menos do que 2 wheys por mês, então aí já vai um valor mais alto. A creatina, beleza, você se mantém legal, mas o ômega e o NAC você acaba comprando todo mês e mais 2 wheys que eu comprava todo mês, às vezes 3. Tipo, essa agora, a última vez eu comprei 3 wheys, já tá, tipo, comprei há uma semana, já tá acabando. E um whey no caso, então só tem mais 2 e hoje é dia 1º. Mas enfim, vai depender muito de pessoa para pessoa e de como tá o seu protocolo. No meu caso, que não competi de forma natural, então tem a parte dos ergogênicos, que o que eu usei foi 3 diferentes tipos. Eu usei estimulantes, esteroides anabolizantes e um tipo de peptídeo, certo? Que eu tô usando agora nessa reta final. Então foi esses 3 tipos de coisas que eu usei e estou usando durante essa preparação, que é um gasto bastante exacerbado. Provavelmente
depois da alimentação é o meu maior gasto, mesmo que alguns ergogênicos durem mais de um mês, teve ergogênico que durou 2 meses, mas mesmo assim é um gasto muito alto que você tem que estar preparado caso você não queira ser natural. Se você quiser ser natural, é um gasto a menos, então vai ficar um pouco mais barato do valor cheio que eu vou passar para ti aqui no final do vídeo, certo? Manipulados, tem manipulados também, mas calma, depende também de pessoa para pessoa, tá? Eu apresentei a minha rotina e o que estava acontecendo comigo, como era passo a passo do meu dia a dia para o meu coach. E tinha algumas... E eu, obviamente, antes de iniciar tudo, eu fiz todos os exames e passei os exames para o meu coach, tá? Então, que é o meu nutricionista, o Arthur. Então, quando eu fiz todos os meus exames, eu passei pro Arthur, então ele sabia se precisava de vitaminas, se precisava enfim, de tudo que estava em falta no meu corpo, ou pelo menos levemente desregulado, ele sabia e mandou manipular. E manipulado foi só 2, porque realmente eu estava muito bem de saúde antes de iniciar, estava tudo tranquilo, graças a Deus estava tudo bem, mas eram bastante caras, entendeu? Foram só 2 e, na verdade, foram 3, que um foi para regular um pouco o meu sono, para eu conseguir ter um melhor aproveitamento do meu sono, porque no início da preparação eu trabalhava em 2 lugares, em 2 academias, tá? Então, assim, eu ficava numa academia até 11 horas da noite, mais ou menos, e 3h40 eu tinha que acordar, porque 5 horas eu tinha que estar na outra academia. Eu trabalhava em uma academia de 5 até as 10 e à noite trabalhava de 5 até as 10h30 da noite. Então eu estava na atividade de 3h40 da manhã até 11 horas da noite. E normalmente às 3 horas da madrugada é quando você tá no seu maior pico de produção de GH, que é o hormônio do crescimento. Então o meu aproveitamento desses hormônios estava baixo, porque eu acordava quando teoricamente era para eu estar no meu maior nível de descanso. E aí a gente fez uma estratégia com esse manipulado para eu ter um maior aproveitamento do meu sono. Mas isso foi algo específico para mim, talvez na sua rotina você não precise desses manipulados em si. Mas, como eu falei, eu vou dar uma base aqui de valores e você vai entender mais ou menos que do seu, dependendo do que eu falei, vai ser um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima. E aí você vai analisar se vale a pena ou não. Questão física e psicológica. Como assim, Vinícius? É porque muda bastante. O seu físico basicamente se transforma todos os dias. Todos os dias você está com o físico mudando. Então, assim, é bizarro, principalmente nas últimas semanas agora, tipo assim, já teve dia que eu acordei com, sei lá, 87 quilos, comi uma coisinha ou outra que o Arthur pediu, no outro dia tava com 85, tipo, caiu 2 quilos de uma vez, mas o físico visualmente parecia melhor, parecia como se eu tivesse maior, sendo que eu caí 2 quilos. Isso eu tô dando um exemplo, tá? Mas, tipo, é bizarro os detalhes que acontecem, que todos os dias seu físico muda. Então, todo dia seu corpo tá diferente. Não é todo dia que seu corpo tá na melhor disposição, não é todo dia que você tá com muita força, não é todo dia que você tá na melhor vontade, digamos assim, de fazer tal coisa. Isso pode atrapalhar na sua rotina, de emprego, de família, enfim, sair com amigos. Pode ser que atrapalhe, porque você não vai estar com aquela disposição que você normalmente está, e é dias e dias. Vai ter dias que você vai estar, eu tô um monstro, tô um animal e eu vou fazer tudo, eu vou treinar igual um animal, eu vou sair com minha mulher, eu vou sair com meus amigos, eu vou jogar bola, enfim, você vai querer fazer tudo. E vai ter dias que você fala, meu irmão, eu não consigo me levantar. E é assim a oscilação de energia do seu corpo. E isso muito por causa da parte psicológica, que essa sim, para mim, é a que mais mudou e que influencia em tudo numa preparação. E eu não tô falando só da parte dos esteroides anabolizantes, que eles mexem com a cabeça dependendo de qual seja a droga. Não é disso que eu tô falando, é do seu psicológico, da sua vigorexia, de acordo com o seu corpo. Então você enxerga o seu corpo de uma forma que não é. Por exemplo, tem dias que eu mandava atualização pro Arthur e ele falava,
cara, teu físico tá muito, muito bom. E eu mandava a atualização pra ele quase chorando. Eu falei, caramba, meu irmão, tá horrível, isso aqui tá horrível. Eu não vou conseguir chegar bem no campeonato de jeito nenhum. E aí o Arthur falava, caramba, eu tô muito empolgado, vai dar bom, tu tá muito bem. Aí eu não entendi o que estava acontecendo. E ao contrário também já ocorreu. Eu já mandava já mandei atualizações pra ele que eu falei, pô, essa eu tô bem, essa eu vou receber elogio. E ele, meu irmão, o que é que tá acontecendo? Tu tá dormindo direito? Tá bebendo água direito? Aconteceu alguma coisa na tua rotina? Enfim. Aí eu, pô, meu irmão, pra ele tá perguntando isso é porque ele acha que meu cortisol tá alto, então o seu psicológico muda também todos os dias. Todos os dias sua mente está completamente diferente. Tem dia que você se sente super confiante porque você vai estar numa autoestima muito boa. E tem dia que você vai se sentir uma pessoa horrível, que você não vai querer fazer nada, que você não vai querer ter contato com ninguém. E isso é muito complicado. Talvez natural sinta até mais, porque tem coisas que eu me desanimo para fazer por causa do meu psicológico, mas a minha parte hormonal tá funcionando bastante, porque meu hormônio vem de fora, de forma injetável. Para um natural, toda a produção dele é natural. Então, se o corpo dele tá muito lento, se ele tá muito desacelerado, a produção hormonal dele não tá boa e ele, obviamente, não vai ter disposição para nada. O corpo dele vai entrar num modo de defesa. Aqui a gente chama de termogênese adaptativa, ou seja, teu corpo começa a se adaptar a pouca energia que tu tá gastando, pouca energia que você tá consumindo para se adaptar àquele movimento. Para falar, não, se ele tá consumindo só isso, eu tenho que descer para igualar, entendeu? É como se o corpo fizesse essa visão. E aí você acaba, inconscientemente, você acaba evitando mais movimentos. Por exemplo, você sempre subia de escada no seu prédio. Um exemplo, você vai começar a subir de elevador. Você, antes, quando queria pegar alguma coisa no sofá da sala ou na cozinha, você levantava e pegava. Agora você fala, amor, pega ali pra mim. Mãe, pega ali pra mim. Alguém pega ali pra mim, entendeu? Você vai evitando se mexer. O teu corpo poupa o máximo de energia que ele consegue. Mas, em compensação, sua mente se transforma no meio dessa preparação no sentido de disciplina e constância. Eu acredito muito que quem já se preparou, quem está na preparação, e essa é minha primeira só, cara, é impossível você sair dela a mesma pessoa. Se durante uma preparação a coisa que mais mudou em você for o seu físico, você se preparou errado. Porque, sinceramente, a mentalidade muda muito. Você fica se sentindo muito mais confiante, você se sente muito mais. Como eu falei, ainda oscila, mesmo a questão da confiança, mas no geral, você sente que é capaz de fazer qualquer coisa, você passa por períodos que tem que comer muita comida, você passa por períodos que você não come basicamente nada, só mato e frango, e seu corpo sustenta, e você consegue transformar completamente seu corpo, você consegue entender tarefas que você tem que fazer. E por isso que é importante também ter pessoas de fora, porque muitas das vezes a gente se auto-sabota. Então, às vezes você coloca uma meta para você, um objetivo para você, e você não cumpre porque você só deve satisfação a você. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Quando você tem realmente alguém lhe observando, você sabe que aquela pessoa vai perceber se tiver alguma coisa de errado. Então, tipo assim, muitas das vezes, óbvio que eu já pensei em errar no meio da preparação, porque é normal, sua mente fica bitolada. Então você, tipo, não, agora eu tô aqui morrendo de fome, eu vou comer alguma coisa, eu vou chegar ali e vou comer um hambúrguer. Aí, sei lá, vou comer uma pizza, vou comer um biscoito, qualquer coisa. Parece ser muito gostosa porque você tá numa abstinência grande de tudo. Você tá comendo a mesma coisa todos os dias por muito tempo. E aí, quando eu ia comer, eu pensava, não, se eu comer isso aqui, talvez isso vai me satisfazer, mas o Arthur vai perceber. Então, na hora que eu mandar a foto pra ele, ele vai perceber que eu comi alguma coisa errada, vai perceber que eu errei tal coisa. Então, você fica naquela de, tá, eu tenho que ser disciplinado, tenho que manter minha constância, tenho que fazer isso todos os dias e tenho que ter disciplina de não errar, porque eu devo resultados a mim e a outra pessoa também. Então, isso ajuda muito, isso muda completamente a sua visão da vida. Então você consegue na vida ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais constante, e isso transforma a vida da pessoa realmente. Então vamos lá, né? Vamos falar os valores, que é aquilo que vocês gostam tanto de saber. Para você que está se preparando a primeira vez para um campeonato, pense em se preparar para um campeonato de fisiculturismo e vai usar as paradinhas, eu vou te dar uma base.
Cara, você não vai gastar menos do que 5 mil reais. Não vai gastar. Então, de base, tá? De base, separa 5 mil reais para você não se apertar, você não ter problemas com sua família, não ter problemas para dever, enfim, ficar no vermelho no cartão, alguma coisa assim. Separa no mínimo 5 mil reais, tá? Mas eu já te garanto também que é bem provável que não passe de 12 mil. Então, entre 5 e 12 mil reais, dependendo muito de como vai ser a sua preparação. Se você precisa de bastante manipulado, se você precisa de bastante droga. É uma coisa também que eu esqueci de dizer, mas vou falar aqui. Eu respondo muito bem a droga. Então, com doses extremamente baixas, eu consegui ter muito bom resultado. Então, isso me ajudou muito. Porque como a dose era muito baixa, eu tinha um maior aproveitamento das drogas. Então, pra mim, isso é bom, mas tem gente que não vai ser tão responsivo assim às drogas. Então, vai ter que ter uma dose um pouco maior, vai acabar mais rápido, vai ter que gastar mais vezes. Eu conheço gente assim que usava um frasco a cada 2 semanas. Então, isso é um gasto muito bizarro, que quase que duplica o valor. Por isso que eu falei de 5 a 12 mil reais, assim, no máximo. Porque além desses valores que eu falei para você, tem o campeonato em si, porque o campeonato que eu vou competir, Armagedon, era R$ 1.100 o campeonato, mas na verdade é 1.100 tudo. Foi 1.100 tudo, perdão. Foi 1.100 completo. Era a inscrição em 2 categorias, que eu vou subir na Bodybuilding e na Classic. Então era 300 uma categoria e 200 a dobradinha. R$ 500. Aí era 300 a pintura, mais 300 das fotos, R$ 600. Então, 500 mais 600, 1.100. Então, no total, eu gastei 1.100 no campeonato. Só no campeonato. Então, juntando com alimentação, manipulado, ergogênico, enfim, todo o contorno, eu gastei mais ou menos R$ 7.000 na preparação. E isso porque, como eu falei para vocês, respondi a dose baixa, não tive muito manipulado, não tive nenhum problema de saúde para, tipo, urgentemente fazer algum exame, alguma coisa que pode acontecer se você tá mexendo com esteroides anabolizantes, é um risco que você tá correndo. Então, faça exames antes, e se o coach pedir, faça exames durante, tá? E também faça depois do campeonato para saber como é que tá a sua saúde, enfim. Mas é um risco que você está correndo. Então foi mais ou menos isso que eu gastei durante essa preparação. Foi R$ 7.000. Ainda tem a sunga que você tem que gastar. Enfim, tem algumas coisas que vão ser adicionadas para você que gostar de pré-treino. Você vai tomar um pré-treino. Você pode conversar com seu coach gostar desse pré-treino. Vai passar para você e você vai, querendo ou não, vai obedecer. Então tem coisas que ficam bastante caras. Eu sugiro que você, se você pensa em competir, você não pode passar pela sua cabeça ter menos de R$ 5.000. Se você não tem R$ 5.000 para gastar em uma competição, nem pense em competir, irmão. Porque senão você vai se endividar, você vai se embananar, você não vai chegar no seu máximo. E eu tenho certeza que isso é uma coisa que você não quer. Você quer chegar no seu máximo, quer chegar no seu limite para poder apresentar o seu melhor físico. Então, vá por mim. No mínimo R$ 5.000. Se você usar os ergogênicos, talvez se você for natural, você gaste menos um pouco. Mas para fazer as coisas certinhas, as coisas direitinho, bem acompanhado, com exames, preocupado com a saúde, mesmo tomando as coisas que você fica ali no limite bem, no mínimo R$ 5.000. Eu gastei 7.000 e um pouquinho, e é isso. Você tem que ter essa noção, beleza? E no final de tudo, vale a pena realmente? Bom, aí a gente vai ter 2 caminhos. Financeiramente, não vale, cara. Não vale a pena. Porque vocês viram, eu gastei isso tudo e se eu for campeão das categorias que eu vou, da Bodybuilder e da Classic, o que eu vou ganhar é um troféu, é um bonequinho com um nomezinho Top 1. É isso que eu vou ganhar por todo esse trabalho, por todos esses meses. Se eu conseguir ser campeão overall, que aí já é um pouco mais complicado, a premiação desse campeonato é R$ 5.000. Então, ainda que eu ganhe a minha categoria e o overall, que é bastante difícil, ainda não vai cobrir o valor da minha preparação. Então, financeiramente, não vale a pena.
tá? É algo realmente para quem gosta. No meu caso, era o meu sonho competir. Eu queria muito ter essa experiência de levar o meu corpo no limite, de ir pro palco, de fazer as poses, porque eu gosto muito do esporte, então era o meu sonho, é o meu sonho, então pra mim vale a pena por causa disso. E aí a gente entra na outra vertente. Financeiramente não vale a pena, mas se você gosta, se é o seu sonho, se é algo que você tem prazer, se é algo que você quer, cara, vale muito a pena. Eu ainda não subi no palco de fato, então eu ainda não sei como é o backstage, ainda não sei como é você carbar ali antes de subir no palco, ainda não sei como é você se apresentar com a música para várias pessoas. Eu já treino pose, já treino as músicas aqui, mas é diferente de você estar no palco, então a sensação de lá vai ser muito bom e eu vou falar disso para vocês depois. Mas assim, de todo o processo, toda a preparação, cara, vale muito a pena. É muito legal você ver isso, é muito legal você ter um objetivo e você querer realmente levar o seu corpo no extremo, no limite. Enfim, cara, eu tô muito feliz de tudo que a gente passou até agora. Eu fico ansioso, assim, de forma positiva, que faltam só 17 dias pro campeonato e aí, mas eu sei que quando chegar eu vou querer competir de novo e vou ficar pensando quando vai ser a próxima vez, né? E eu vou sentir falta de estar em preparação, de estar com o objetivo ali, porque depois do campeonato as metas vão ser outras, eu vou casar, vou me mudar, enfim, já vai ser outro foco, mas, cara, vale muito a pena. É algo que, se você gosta, indiscutivelmente vale muito a pena por todo o processo vale muito a pena. E óbvio que se ganhar, né, vale mais a pena ainda. E tenho certeza que no último vídeo aqui que eu trouxer sobre o projeto Armagedon vai ser com um troféuzinho para vocês, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido mais ou menos com tudo que você tem que gastar, com toda a estrutura e quanto isso mexe na sua rotina. Então também depende bastante com o que você trabalha, o horário que você trabalha, isso pode afetar também dentro de uma preparação. São N fatores que você tem que observar de competir, né? Tipo, eu quero só subir no palco. Subir no palco, meu filho. Você vai pagar a inscrição, vai se pintar, vai suar porque você não fez nada e vai passar vergonha. Mas agora, se você quer realmente se preparar para subir de forma competitiva, é tudo isso que eu te falei nesse vídeo, beleza? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilhe com seu amigo que está pensando em competir, com aquela pessoa que está prestes a competir, pergunta se é verdade mesmo tudo que eu estou dizendo, que ela vai confirmar. E é isso, já se inscreve aqui no canal também, se espalhe para o máximo de pessoas possível para me ajudar a bater a meta de 100 inscritos até o dia do campeonato. Acho que faltam 30 inscritos e ainda faltam 17 dias. Tá ficando apertado o tempo, mas eu ainda acredito que vocês podem me ajudar com isso, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. O próximo vídeo eu vou contar muitas coisas que a gente está testando agora, estratégia nova, o peptídeo que entrou agora na fase final da preparação. A gente está usando outra estratégia também para tirar um pouco mais de água do meu físico, que é muito legal essa estratégia, e vou contar tudo no próximo vídeo. E uma coisa muito importante se dizer, é o meu primeiro campeonato, tá? E se for o seu também, se você estiver pensando em competir pela primeira vez, não se preocupa, não se compare com atletas olímpicos, não é esse o nível que você vai chegar. Esse nível de corpo você só atinge com maturidade muscular que vem com o tempo. Então, no seu primeiro campeonato você não vai estar no seu auge, no auge da sua vida. Não, você vai estar no auge que você consegue ter naquele momento. Então, eu tenho a plena consciência de que o melhor físico da minha vida, em questão de palco, ainda vai vir. Mas o melhor físico que eu posso apresentar daqui a 17 dias, também vai vir daqui a 17 dias. Então, fica tranquilo, não se compara com atletas Olímpia, porque não é essa a sua briga. Você não está se comparando, você está entrando em contato com esse mundo, digamos, pela primeira vez. Da mesma forma que eu, estreante. Então, para estrear, você tem que estrear bem no seu limite, do que o máximo que você pode naquele momento, não no máximo do máximo de um competidor de fisiculturismo, beleza? Então, fique em paz com isso também. E é isso que eu queria falar para vocês. Até o próximo vídeo, que também vai ser muito massa. Valeu!